Existe um canal no YouTube chamado Briscoe Park, que à primeira vista parece só mais um canal de exploração urbana. Os vídeos sempre começam com alguém filmando, enquanto caminha por lugares abandonados, sempre à noite. Mas a qualidade das imagens e a atmosfera estranhamente silenciosa te prendem de cara. No começo, tudo parece uma simples aventura noturna, até que, devagar, você começa a perceber coisas estranhas, detalhes sutis, quase invisíveis, escondidos no fundo da cena, como se algo estivesse ali, à espreita, só esperando ser notado. Conforme você assiste a mais vídeos do canal, fica claro que tem algo muito mais estranho por trás. Não se trata só de explorações assustadoras. Esses vídeos parecem ter que ser decifrados. Logo no começo do primeiro vídeo do canal, aparece a palavra barrel, barril. E se você checar a descrição do vídeo, vai ler algo que parece saído de um relatório oficial. Declaração de envio. Barril continha principalmente distúrbios menores detectados, acompanhamento não necessário. A partir daí, tudo só fica mais estranho. Então, por volta dos 2 minutos de vídeo, você vê um barril. E se prestar bastante atenção, notará uma sequência de letras e números piscando rapidamente na parte inferior da tela. Agora vem a parte mais intrigante. Ao digitar esse código no Google, você é direcionado para um site oficial da CIA. Lá, aparece um documento desclassificado em 2014. Ao rolar a página, surge uma frase enigmática. O nosso é apenas um dos 3 universos, uma possível referência ao misterioso projeto Stargate. Esse projeto foi uma iniciativa secreta do governo dos Estados Unidos para estudar fenômenos psíquicos, com foco na visão remota, a suposta capacidade de enxergar locais distantes por meios extrasensoriais. Financiado pela CIA e outras agências, o programa buscava obter informações estratégicas durante a Guerra Fria. Pouco depois, o vídeo mostra a palavra Source, fonte, seguida da sequência 13-10-7-3-2. Ao buscar isso no Google, você encontra hidróxido de sódio da Sigma Aldrich, uma substância altamente corrosiva e perigosa para humanos. Mas a relação entre esse barril e o projeto Stargate ainda permanece um mistério. Me conta nos comentários se você conseguiu decifrar. No vídeo seguinte, o Tape 5, a descrição revela: declaração de envio. Após nova análise, eu estava sendo observado. Acompanhamento não necessário. E conforme você continua assistindo, algo realmente perturbador começa a se revelar. Pela descrição, fica evidente que ele estava sendo observado por uma presença inquietante. Mas é na Tape 6 que tudo se intensifica. Um dos vídeos mais insanos do canal. A câmera foca em fotos antigas na parede, até que, de repente, ele sai correndo da casa.
Em certo momento, dá para ver uma figura branca na janela. Mas se você pausar no instante certo, vai notar essa mesma figura sentada no sofá, o que só aumenta o clima estranho. Cada vídeo é diferente, mas todos seguem um padrão, como se estivessem conectados por algo maior. Dá a impressão de que a pessoa por trás da câmera está em uma missão, explorando lugares específicos, sempre sendo observada. E quanto mais você assiste, mais perguntas aparecem. Quem é essa pessoa? O que ela está procurando? E o que está seguindo ela? Não vou dar spoilers, mas algo me diz que essa história está só começando. Briscoe Park é, sem dúvida, um dos canais mais intrigantes que encontrei nos últimos tempos. E se você curte mistérios tanto quanto eu, deveria ir lá conferir os vídeos. Vale muito a pena mergulhar nessa história enigmática por conta própria. Em 2 de julho de 2017, uma mensagem enigmática surgiu no fórum paranormal do 4chan, postada por um usuário anônimo. Ela dizia: como alguém continua vivendo depois de tomar a pílula vermelha sobre o incidente do vôlei de 2006? Se isso despertou sua curiosidade, saiba que essa história é tão obscura quanto perturbadora. A mensagem fazia alusão a um suposto massacre em massa, onde um atirador teria tirado a vida de 14 pessoas durante uma partida de vôlei em uma escola secundária, em algum ponto entre Dakota do Sul e Nebraska, no ano de 2006. A partir daqui, o mistério se aprofunda. Qualquer tentativa de encontrar registros desse incidente online leva a um beco sem saída. Não há reportagens, documentos oficiais, nem arquivos públicos, apenas fragmentos em sites conspiratórios e raros tópicos no Reddit, questionando se isso de fato ocorreu. É como se o episódio jamais tivesse acontecido, ou tivesse sido cuidadosamente apagado da realidade. Apesar do silêncio absoluto na internet, muitas pessoas garantem se lembrar de ter ouvido falar sobre esse caso. Algumas afirmam que estavam nas proximidades do Monte Rushmore naquela época e que ouviram uma notícia sobre o ocorrido sendo transmitida no rádio. Por muito tempo, a única prova disponível online era um frame congelado de um vídeo caseiro, supostamente gravado momentos antes do massacre, com a data 27 de setembro de 2006, marcada na tela. Isso mudou quando o canal Some Ordinary Gamers, famoso por investigar os recantos mais obscuros da internet, trouxe novos elementos à tona. Durante uma exploração em um fórum underground, chamado Late Nights, uma espécie de versão ainda mais sombria do 4chan, o youtuber encontrou imagens inquietantes de um ginásio escolar coberto de sangue. As fotos, segundo relatos anônimos, teriam sido capturadas logo após o tiroteio. So right here, let's go down a little bit over here. They've got 2006 volley. Oh my God. Oh, we're gonna have to blur this one. Jesus Christ, that's actually like death footage. I think I remember this. I was searching around for some sort of proof of this happening, and apparently it's a snippet from a home video. Oh my God. We have to blur that out. I gotta make sure we note that, blur it real quick. Let me add that to the notes here. Jesus. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recorded. This has to be from like a movie. There's no way. This has to be from like some movie. It's crazy as hell. That it's got like a CBI not for release. Like I assume CBI stands for like some sort of a governmental organization or something. That is so messed up. I feel like I should have known this or something. I don't even know if that's like a conspiracy. How is that a conspiracy? It's actually like death footage, unless it's from like some movie or something that we don't know about. Jesus Christ. That is actually the most chilling thing I've seen. We're like 5 minutes into this recording and already it's just like death footage has hit the building. No canto inferior direito de uma das imagens, aparecia um aviso em letras discretas: CBI, não para divulgação. Essa pequena inscrição foi o suficiente para alimentar uma enxurrada de teorias bizarras na internet. A mais comentada sugere que o incidente de fato ocorreu, mas teria sido cuidadosamente encoberto por autoridades dos Estados Unidos. De acordo com essa versão,
O alvo real era uma pessoa específica presente naquele jogo de vôlei, mas algo saiu do controle, e vários jovens acabaram perdendo a vida no fogo cruzado. Para evitar indignação pública, a mídia teria sido silenciada, e as famílias, supostamente, indenizadas para manterem sigilo. Embora o governo americano já tenha sido acusado de acobertar casos sensíveis no passado, essa teoria levanta dúvidas. Um encobrimento de tamanha escala seria extremamente difícil de sustentar. Em algum momento, a verdade inevitavelmente escaparia. Há, no entanto, uma hipótese mais plausível: a do chamado efeito Mandela. Um fenômeno em que muitas pessoas compartilham uma memória que, ao que tudo indica, nunca aconteceu. E há um fato curioso que pode ter alimentado essa confusão. Também, em 27 de setembro de 2006, na região do Colorado, ocorreu o caso da Platte Canyon High School. Nesse episódio real, Dwayne Roger Morrison, de 53 anos, invadiu a escola, manteve 7 alunas como reféns, agrediu-as fisicamente e, ao final, tirou a vida de uma delas. A tragédia foi amplamente noticiada e aconteceu exatamente na mesma data do suposto incidente do vôlei, o que talvez explique por que tantas pessoas da região central dos Estados Unidos juram ter escutado algo semelhante no rádio. No entanto, há diferenças fundamentais. O caso de Platte Canyon não envolveu nenhum jogo esportivo e o número de vítimas fatais foi diferente. Considerando tudo isso, a possibilidade mais sensata é que toda essa história tenha sido cuidadosamente fabricada. Em meio às buscas, surgiu uma postagem de 2017 no fórum Above Top Secret, onde um usuário relatava seu plano de inventar uma narrativa falsa envolvendo tiroteios em escolas de pequenas cidades em 2006, supostamente apagados dos registros online, para parecerem verdadeiros. Mas se tudo não passou de uma farsa bem elaborada, como explicar as imagens perturbadoras encontradas por Some Ordinary Gamers? Já se passaram mais de 7 anos desde que essa história emergiu dos cantos mais escuros da internet. E mesmo agora, parece improvável que alguma resposta definitiva venha à tona. Até lá, esse mistério permanece como um eco inquietante, perdido em meio a arquivos esquecidos, memórias falhas e silêncios deliberados. Em 8 de agosto de 2014, um usuário chamado Simon PRJ publicou no YouTube um vídeo com o título Grave Robbing for Morons. Era uma digitalização de uma fita VHS muito antiga e profundamente perturbadora. No vídeo, um jovem explica, com detalhes friamente metódicos, como supostamente realizar a extração de restos mortais de túmulos e vendê-los no mercado clandestino. Grab it by the eyes or the nose. You pull it out, put your finger all the way in. There's nothing there that will hurt you at all. Or you have to make sure of that. There's nothing that can hurt you. Do not be afraid. Pull it out like that. Do not pull it by the teeth, or else it'll break out like that, and you will have holes. O que torna esse vídeo ainda mais desconcertante não é apenas o seu conteúdo, mas o enigma por trás dele. Ninguém sabe quem é o jovem que aparece na gravação. Até hoje, sua identidade permanece desconhecida. Nenhuma pessoa jamais assumiu a autoria. Isso acabou dividindo a internet em 2 grupos: os que acreditam que se trata de uma gravação real e autêntica, feita por alguém com intenções questionáveis, e os que afirmam que tudo não passa de um curta de terror obscuro, criado apenas para causar choque. E, de fato, muitos dos conselhos no vídeo, embora extremamente mórbidos, soam tecnicamente convincentes, como os métodos descritos para lidar com corpos em decomposição parcial. Por outro lado, há momentos absurdos, como quando o apresentador recomenda nocauteie testemunhas para que pensem que foi tudo um sonho. Never leave witnesses. If you have to knock them out so that way they think it's a dream. Isso fortalece a teoria de que o vídeo seja apenas um teatro macabro, sem base real. Ainda assim, há quem diga que o crânio exibido no vídeo tem detalhes demais para ser uma réplica. E há quem acredite que o jovem apenas simulava a experiência para parecer mais entendido do que realmente era.
Talvez fosse sua primeira incursão nesse tipo de atividade. E é nesse ponto que tudo se torna ainda mais estranho. Próximo ao final da fita, o rapaz parece prestes a dizer seu nome completo, mas se interrompe. Okay, this was made by Anthony. Well, as a matter of fact, let's forget the last name. Até hoje, ninguém sabe com certeza quem é o rapaz da fita, ou se ele realmente fez o que demonstrava. Tudo pode ter sido apenas uma encenação macabra, ou não. Mas se tudo não passou de uma performance, de onde vieram as imagens? E o crânio? Seria só um adereço ou algo real? Mais de 7 anos se passaram desde que essa fita ressurgiu na internet. E mesmo agora, o mistério continua intacto. Sem respostas, sem rostos. Apenas um vídeo esquecido, à espreita nos cantos mais obscuros do mundo digital. Nos últimos 50 anos, foram registrados inúmeros relatos de pessoas ao redor do mundo ouvindo sons misteriosos vindos do céu. Em alguns casos, o barulho lembra o rangido metálico de móveis pesados sendo arrastados. Mas o som mais comum, descrito por testemunhas, é um zumbido grave e constante, que parece preencher todo o ambiente. Aqueles que conseguem ouvi-lo relatam que ele é onipresente, difícil de ignorar e extremamente incômodo. De acordo com a BBC, esse estranho ruído já foi inclusive relacionado a um caso trágico no Reino Unido, onde uma pessoa teria tirado a própria vida por não conseguir mais suportar o som. Embora existam muitos relatos legítimos sobre esse zumbido misterioso, e vamos falar disso daqui a pouco. Uma parte significativa dos vídeos compartilhados online pode ser explicada com mais facilidade, ou até mesmo ser falsificada. Por exemplo, os sons metálicos e agudos que lembram trombetas podem ser causados por trens de carga muito longos, fazendo curvas e gerando vibrações nas estruturas próximas. Alguns desses trens levam minutos inteiros para passar, e o ruído pode ecoar por grandes distâncias. Em outro vídeo famoso, um som extremamente alto e parecido com trombetas celestiais pode ser ouvido. O título do vídeo faz referência ao toque do juízo final, baseado em passagens bíblicas. No entanto, analisando as condições climáticas da gravação, com tempo instável e nuvens densas, tudo indica que o barulho é, na verdade, de uma sirene de tornado com defeito. Também existem vídeos nos quais o som misterioso foi claramente inserido na edição, com o único objetivo de gerar cliques. Um detalhe curioso ajuda a identificar essas edições. Muitas vezes, os pássaros presentes na gravação continuam agindo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Se o som realmente fosse tão alto e estranho, as aves, que têm uma audição muito mais sensível que a humana, reagiriam de alguma forma. Ainda assim, existem milhares de relatos que não podem ser descartados tão facilmente. E entre os sons misteriosos, o que mais chama a atenção é o tal zumbido grave e contínuo. Esse fenômeno parece ter ganhado força a partir do final dos anos 1970, em Bristol, na Inglaterra. Na época, o conselho da cidade recebeu centenas de reclamações de moradores que diziam ouvir um ruído estranho durante a noite. Um jornal local chegou a publicar a pergunta: "Você também ouviu o zumbido?" E cerca de 800 leitores responderam afirmativamente. Cientistas franceses sugeriram na época que o som poderia vir do fundo do oceano, causado por ondas contínuas que vibravam a crosta marítima. Essa explicação pode até fazer sentido para o caso de Bristol, mas logo os relatos começaram a surgir em outros países, e o passou a ser registrado em diferentes continentes. E o mais curioso
O zumbido de Bristol ainda é ouvido até hoje. Diversas teorias tentam explicar esse fenômeno global, e algumas mergulham em campos bem conspiratórios, como alienígenas ou civilizações subterrâneas vivendo na chamada Terra Oca. Porém, entre as explicações mais plausíveis, uma das que mais faz sentido é que o som não vem do ambiente externo, mas do próprio corpo de quem o escuta. Pessoas com audição extremamente sensível ou com sinais iniciais de distúrbios auditivos como o zumbido, tinnitus, podem estar percebendo sons internos, como se fossem externos. Uma pesquisadora da BBC relatou que só ouvia o som quando estava extremamente cansada ou sob forte estresse, o que reforça a teoria de que o pode ter origem psicossomática relacionada à saúde mental e ao estado emocional da pessoa. Durante minha busca por evidências, encontrei vídeos em que o som misterioso é citado, mas, ao assisti-los, tudo que se ouve são ruídos normais do ambiente. Isso sugere que, em alguns casos, a pessoa que gravou estava, na verdade, ouvindo algo de dentro do próprio corpo e interpretando como um fenômeno externo. Mas isso ainda não explica os outros milhares de vídeos e relatos espalhados pela internet que realmente parecem conter o tal zumbido. Dada a infinidade de variáveis em cada caso, é improvável que alguma resposta definitiva surja tão cedo. Até lá, o continua sendo um daqueles mistérios modernos. Um som inquietante, vindo de lugar nenhum, que nos faz olhar para o céu e se perguntar se estamos realmente sozinhos. Em novembro de 2014, Nicole Allen comprou uma varinha mágica cor-de-rosa para sua filha de apenas 2 anos. O brinquedo foi adquirido em uma loja de R$1 na Lyon Avenue, em Kettering. Até aí, tudo parecia normal, até o nome do produto, Evil Stick. Traduzido livremente, algo como vara maligna. Um nome, no mínimo, estranho para um brinquedo infantil. Mas aparentemente, isso passou despercebido por Nicole no momento da compra. A embalagem prometia brilho, beleza e até música maravilhosa. Além disso, trazia o desenho de uma personagem adorável, Sakura Kinomoto, protagonista de um anime japonês chamado Cardcaptor Sakura. Como no desenho a personagem é uma espécie de princesa mágica, a imagem só reforçava a ideia de que aquilo era um brinquedo inofensivo e encantador, o que deixou Nicole ainda mais tranquila, mas ela estava completamente enganada. A presença dessa personagem na caixa sugeria que o produto tinha origem asiática. De fato, olhando com atenção, o design do brinquedo lembrava, de forma bem vaga, uma das varinhas que Sakura usa na série. Mas a verdade é que o Evil Stick era claramente uma cópia pirata, uma versão falsificada sem qualquer vínculo oficial com a franquia original. E é aí que tudo começa a ficar perturbador. A parte superior da varinha trazia um papel metálico brilhante, provavelmente tentando imitar o efeito cintilante da varinha verdadeira. Mas por trás desse papel havia algo escondido, algo que ninguém esperaria encontrar em um brinquedo para crianças. Enquanto brincava, a filha de Nicole acabou descolando o papel metálico, e por trás dele havia uma imagem extremamente perturbadora, o retrato de uma mulher de aparência sombria, aparentemente ferindo o próprio pulso de forma explícita. Uma imagem chocante para qualquer um. Imagine para uma criança tão pequena, mas não para por aí. Ao apertar o botão da varinha, ao invés de tocar uma música mágica como prometido, o brinquedo emitia uma risada sinistra. E, junto com o som, uma luz era acesa, iluminando a imagem escondida, o que significa que mesmo que a criança não tivesse retirado o papel metálico, ainda assim, veria aquela figura assustadora através da luz. Nicole ficou horrorizada com a descoberta. Ela decidiu tornar o caso público, na esperança de que aquele brinquedo fosse retirado das prateleiras. A história do Evil Stick
viralizou na internet e chegou até os noticiários. Mas, apesar da comoção, o brinquedo continuou circulando e o mistério em torno dele só aumentava. Com o tempo, descobriu-se que a imagem usada na varinha era uma obra do fotógrafo francês Herr Butcher Ludwig, um artista conhecido por criar imagens extremamente sombrias e perturbadoras. Muitos de seus trabalhos são gráficos demais, até para plataformas como o YouTube. Basta um rápido olhar para sentir o desconforto imediato que suas fotos provocam. Mas isso levanta uma nova questão. Por que uma imagem tão gráfica, feita para chocar, foi parar dentro de um brinquedo infantil? Ninguém sabe ao certo. O que se descobriu sobre o produto é que ele foi fabricado na China. E só isso. A embalagem não informava o nome da empresa responsável. Até mesmo o código de barras presente na caixa, o famoso Código Universal de Produto, não levava a lugar nenhum. Nenhum registro, nenhuma pista concreta. É um daqueles casos que nos faz questionar quantos outros mistérios podem estar escondidos dentro de brinquedos aparentemente inofensivos. E o quanto estamos realmente atentos ao que colocamos nas mãos das crianças. Em 20 de março de 2015, um canal no YouTube chamado Lang Marine publicou um vídeo de 3 minutos e meio com o título Fresno LE Harassment, Ford Crew Cab que me perseguiu. Nas imagens, vemos o mesmo veículo passando 2 vezes em frente à casa do autor em um intervalo de apenas 3 minutos. O responsável pela postagem era John Lang, um ex-fuzileiro naval de 51 anos, morador de Fresno, Califórnia. O vídeo foi gravado por uma câmera de segurança que ele havia instalado do lado de fora de sua residência. Na descrição, John oferecia um contexto ainda mais inquietante. Segundo ele, passou a ser perseguido pela polícia local após criticar, em fóruns online, a forma como o Departamento de Polícia e os bombeiros de Fresno estavam usando os recursos públicos. Ele acreditava que o caminhão filmado no vídeo pertencia a uma dessas instituições e que fazia parte de uma campanha de retaliação. No dia seguinte, Lang publicou outro vídeo. Desta vez, mostrava um homem passeando com um cachorro na frente de sua casa. À primeira vista, nada fora do normal, mas John alegava que aquele homem era, na verdade, um policial à paisana, que estaria tentando acostumar o seu cachorro à presença dele, para que o animal não reagisse caso invadissem a casa no futuro. Nos meses seguintes, John continuou postando vídeos, registrando situações que ele considerava estranhas ou suspeitas. Pessoas de roupa civil observando sua casa, viaturas paradas por breves momentos em frente ao portão e, o mais perturbador de todos, uma van preta que para diante da residência e aponta uma enorme câmera na direção da casa por cerca de 30 segundos antes de sair em disparada. Lang dizia que o equipamento usado era um sensor térmico, com o objetivo de verificar se havia alguém em casa. Em janeiro de 2016, Lang estava convencido de que a polícia de Fresno planejava assassiná-lo. No dia 16 daquele mês, ele publicou mais um vídeo. Desta vez, focava uma van de uma empresa de limpeza estacionada do lado de fora. Na descrição, ele escreveu: "Se eu desaparecer ou aparecer morto amanhã, lembrem-se desta van. Acho que vi 2 homens saindo pela porta lateral e entrando no prédio hoje à tarde. Tenho causado muitos problemas para a cidade de Fresno ultimamente. O que agora eu me arrependo." Infelizmente, esse seria o último vídeo publicado por John Lang. Dias depois, bombeiros encontraram seu corpo dentro da própria casa, que estava em chamas. John havia sido esfaqueado diversas vezes antes do incêndio. A notícia foi devastadora para aqueles que vinham acompanhando o caso. Mas, na verdade, aquilo era só o começo de uma conspiração ainda maior. Logo após o anúncio de sua morte, alguns veículos de imprensa divulgaram que o corpo apresentava ferimentos de faca nas costas, o que daria força à teoria de que ele teria sido assassinado, como havia previsto. Isso colocaria o Departamento de Polícia de Fresno como principal suspeito. No entanto, quando o laudo oficial da necropsia foi divulgado, constava apenas que John Lang
havia sofrido 3 ferimentos auto-infligidos no peito. Nenhuma menção a cortes nas costas. Teria sido um erro nas reportagens iniciais? Ou alguém tentou esconder o que realmente aconteceu? Essa contradição gerou uma onda de indignação na internet, incluindo uma petição para que o caso fosse reaberto. Mas até hoje, o processo continua encerrado. O caso de John Lang permanece envolto em mistério. Será que ele estava mesmo sendo perseguido? Ou tudo não passou de um quadro grave de paranoia? Com base na minha pesquisa, a resposta pode estar em algum lugar no meio do caminho. Antes de tudo, é importante mencionar que a polícia de Fresno já foi alvo de várias denúncias de corrupção ao longo dos anos. Um usuário no Reddit afirmou: "O pai de um amigo meu trabalhou por décadas na polícia de Fresno. Ele contou que Jerry Dyer, chefe da polícia na época, apareceu certa vez com outros oficiais para ameaçá-lo diretamente. Então, não me surpreenderia se estivessem mesmo intimidando esse cara." Ou seja, a suspeita contra a polícia local não é infundada. Mas, ao mesmo tempo, os vídeos de Lang apresentam interpretações difíceis de sustentar. Por exemplo, o homem passeando com o cachorro parece estar apenas passeando com o cachorro. A ideia de que ele estaria condicionando o animal a não reagir soa exagerada. A van misteriosa, que Lang dizia conter um sensor térmico, provavelmente continha apenas uma câmera em um gimbal. Algo comum entre cinegrafistas independentes, que muitas vezes gravam sem autorização das prefeituras. Mas o que realmente evidencia a deterioração do estado mental de Lang foi descoberto depois. Um dia antes do incêndio, ele desligou todas as câmeras de segurança internas da casa. A última imagem registrada mostrava John sentado com uma faca de cozinha nas mãos. Além disso, quando os bombeiros chegaram, todas as portas e janelas estavam cuidadosamente trancadas por dentro. Ou seja, se fosse um assassinato, o responsável teria tido que desmontar as barreiras internas para escapar, algo que não aconteceu. Considerando todos os fatos, se realmente houve uma conspiração por trás da morte de John Lang, dificilmente teremos provas concretas hoje, mais de 8 anos depois. Mas uma coisa é certa: sua história permanece como um dos casos mais estranhos e inquietantes dos bastidores da internet, onde paranoia, denúncia e tragédia se entrelaçam em uma narrativa que ainda levanta dúvidas até hoje.